Olá, mais uma vez, em mais um início de final de semana, estamos aqui com você, destacando as principais informações no nosso jornal ACN. Aliás, sextou, né? Como o pessoal está dizendo. A sexta-feira virou um verbo. A sexta-feira é sinônimo de sextar, né? Pois bem, pessoal, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana para você. Hoje é dia 16 de agosto, já passando da metade do mês de agosto, o ano de 2019, indo para o beleléu rapidinho, e nós estamos aqui destacando as notícias para você. Bom, gente, no Jornal ACN de quarta-feira, quando nós publicamos, né, na noite de quarta-feira, a edição do Jornal ACN, devido a um problema técnico desconhecido, né, teve um trecho ali do jornal que ficou sem áudio. Ficou só a imagem, eu falando aqui que nem bobão. E o áudio não saía. Mas depois a gente recuperou na quinta-feira o áudio e colocou. Queria pedir desculpas para você que estava assistindo o nosso jornal ACN e passou por esse probleminha técnico. Na última postagem do jornal ACN, na edição que nós colocamos na quinta-feira, a mesma edição do Jornal ACN de quarta-feira, está tudo normalizado. Se você perdeu alguma coisa, né, é só assistir, voltar lá e assistir de novo. Maravilha, mas assista o que foi postado na quinta-feira, o que foi postado ontem, que daí a gente recuperou o áudio. Problemas técnicos até a Globo, a Record, né, e sem falar televisões internacionais, CNN, BBC. De vez em quando tem algum probleminha técnico, né? Se até eles têm esse problema com equipamentos que custam milhões de dólares, imagine nós, né? Simplão, que tem até bicho de pé. Né? Então a gente tem probleminha também, de vez em quando, acontece. Então fica aí as nossas desculpas para você que estava assistindo e um abraço para você que está nos assistindo novamente. Bom, pessoal, hoje tem informações da região e informações de Porangaba no Jornal ACN. Nós vamos começando com um crime lá em Pilar do Sul. Né? É o seguinte, pessoal, segundo a polícia, testemunhas disseram que aconteceram alguns disparos lá em Pilar do Sul. 4 pessoas foram baleadas, 2 estão em estado grave, segundo as últimas informações. E esses disparos começaram depois que um carro passou em frente a um bar próximo a uma escola em Pilar do Sul. 4 pessoas foram baleadas na noite de ontem, quinta-feira, em Pilar do Sul. O caso aconteceu por volta das 21 horas, segundo a reportagem do G1 TV Tem. De acordo com os relatos de testemunhas para a polícia, os disparos começaram depois que um carro passou em frente a um bar próximo a uma escola. As vítimas foram baleadas em locais diferentes. Segundo a polícia, uma pessoa foi atingida no ombro, outra no braço, esses 2 sem gravidade. E 2 homens, um foi atingido no rosto e outro na nuca. Esses 2 homens, essas 2 vítimas, foram internadas, foram levadas em estado grave, na realidade, para o Hospital Regional de Sorocaba. Os outros que foram atingidos sem gravidade, né, no braço e no ombro, estão na Santa Casa lá de Pilar do Sul. A polícia está suspeitando de envolvimento com o tráfico de drogas. Ninguém ainda foi preso e o caso segue sob investigação. Quando se trata assim de um crime relacionado a envolvimento do tráfico de drogas, imagina-se que seja cobrança. Alguém que esteja devendo aos traficantes, ao tráfico de drogas. Mas essa é uma possibilidade, é uma linha de investigação da polícia lá em Pilar do Sul. Nós estamos aguardando e publicaremos aqui, né, atualizaremos se acontecer alguma coisa com esses 2 que estão internados em estado grave, principalmente essa vítima que foi atingida na nuca. Essa é a que inspira mais cuidados, né? Pois bem, pessoal, ainda falando na nossa região,
Hoje o Jornal ACN vai ser mais rápido, vai ser mais dinâmico, né? Mas ainda falando da nossa região aqui, nós estamos aguardando que os nossos governantes, aqueles que encheram de esperança a população na época das eleições, façam realmente aquilo que prometeram. Ao invés de ficar falando besteira na mídia, né? E se fizer cocô uma vez a cada 2 dias vai melhorar o meio ambiente. É só você deixar de comer menos um pouquinho, tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Bom, se com o perdão da palavra, cagar uma vez por semana, então o Brasil vai virar uma beleza, então? Mas eu quero cagar. Aí melhora a educação, a saúde, né? Saneamento básico, segurança pública. Se for seguir essa ideia, com o perdão da palavra, como eu disse, se cagar uma vez por semana. Gente, nós tivemos não nas eleições, porque nas eleições, infelizmente, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, não expôs à população um plano de governo. E tem que se fuder, acabou, porra, é a minha ideia. Deram uma carta branca a um cidadão sem plano de governo que fugiu de debates sobre pretextos, né? Mas fugiu de debates. Não apresentou propostas à população. Essa é a realidade. Mas antes disso, ele vinha falando que mudaria as leis, que a criminalidade iria pastar no governo dele. Nós estamos esperando, já estamos aí praticamente há 8 meses de governo Bolsonaro e a saidinha, as famosas saidinhas continuam. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu a entender que isso vai acabar. Na gestão do senhor Jair Bolsonaro. E por que eu estou falando de saidinha? Há o caso aí do Alexandre Nardoni, que matou a filha, já tem direito à saidinha no Dia dos Pais. Já teve direito à saidinha no Dia dos Pais. Suzane von Richthofen, há pelo menos 3 anos, né, já está no regime semiaberto e saindo inclusive no Dia das Mães, no Dia dos Pais, né, nessa saidinha, nesse benefício que ela tem. Olha só, a Polícia Civil, né, apreendeu, na realidade, prendeu, melhor dizendo, um foragido da Justiça. Ele estava foragido depois da saidinha do Dia dos Pais. Foi preso suspeito, ele saiu, teve o benefício da saidinha. E quando ele saiu, o que ele fez? Ele estuprou e manteve a sua mulher em cárcere privado. Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma mulher de 48 anos, enviou mensagem para uma amiga pedindo ajuda. O homem cumpre pena por roubo e não havia retornado para o presídio após a saída temporária. Esse negócio de saída temporária tem que acabar. Acabar. Aliás, progressão de pena tem que acabar. É regime, tem que ser julgado. Quantos anos? Cometeu o crime. Quantos anos? Esse crime que ele cometeu, quantos anos de prisão dá? Dá 5 anos de prisão. Fica 5 anos preso. É crime hediondo. Mais de 25 anos de prisão. Mais de 25 anos preso. Mas aí vai aumentar a população carcerária. Problema do preso.
Numa coisa, eu penso parecido com o que pensa o senhor Jair Bolsonaro. Numa coisa eu penso. Mas tem 100 presos onde cabia só 20. Não, se tem 100, cabe 100. Mas é desconfortável. Não cometa crimes. O governo também tem responsabilidade em investir, né, na construção de penitenciárias de segurança. Precisa de mais penitenciárias de segurança máxima. Precisa de mais cadeias. O Estado é responsável por evitar chacinas como as que aconteceram recentemente dentro da cadeia. Agora, população carcerária também tem que ter, né, através do governo, um programa de recuperação. E como se faz isso? Fazendo com que o detento trabalhe e se reeduque dentro da cadeia. Porque lá é só ociosidade. O governo tem que começar a investir em comprar. Na realidade, o Brasil o governo já tem diversas fazendas, diversos terrenos do governo federal, né? Até as Forças Armadas possuem terrenos, né? Fazer, né, fazendas onde esses presos trabalhem, produzindo, né, verduras, legumes, plantio em geral, produzindo qualquer coisa. Bom, e quem deve participar desses programas, inclusive Israel tem um programa assim, são os presos, né, com melhores condições, com melhores condutas dentro do regime penitenciário. Enfim, tem que se penalizar também. Não pode se tratar como santinho, porque não são santinhos. Mas também tem que se dar a oportunidade de reintegração. É um assunto muito complexo, que divide opiniões principalmente entre setores da direita e da esquerda, né? Os mais radicais da direita, inclusive, entrando em embates ideológicos com os setores da esquerda, e também com os direitos humanos, que devem ser preservados absolutamente em tudo. As leis dos direitos humanos são leis internacionais que devem ser respeitadas. Inclusive, a Constituição brasileira foi feita embasada no Código dos Direitos Humanos. Enfim, mas a saidinha, pessoal, é um absurdo. Progressão de pena no Brasil tem tantas, é um absurdo. E abrem brechas para isso que você está ouvindo agora com a gente. Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar e manter uma mulher em cárcere privado ontem, quinta-feira, na Vila Aparecida, em Capão Bonito. De acordo com a Polícia Civil, ele cumpre pena por roubo, não havia retornado da saidinha do Dia dos Pais. Ainda de acordo com a polícia, a vítima, uma mulher de 48 anos, mandou mensagem para uma amiga pedindo socorro. A amiga então acionou a equipe da polícia. Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito com a mulher, que afirmou que estava sendo mantida em cárcere privado e estuprada havia 3 dias. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, passou por exames de corpo e delito, que constatou os abusos. O suspeito foi encaminhado à delegacia, aguarda audiência de custódia. Ainda tem essa, né? Audiência de custódia. Bom, pessoal, as leis do Brasil precisam mudar. Precisam ficar mais radicais. Punindo, mas também, ao mesmo tempo, respeitando os direitos humanos. Assunto complexo, assunto de muito debate, mas que já deveria ter começado há muito tempo. Ainda mais num governo que prometeu fazer mudanças. Prometo. Cadê as mudanças?
Ah, fica 3 dias sem fazer cocô que muda. Bom, gente, vamos falar agora aqui da nossa cidade de Porangaba. Na realidade, ainda da região, porque envolve todos os municípios da região, todos os municípios do interior paulista. Porque é o ITR 2019, né, que pega principalmente os municípios como o nosso, como os municípios aqui da nossa região, que possuem mais propriedades rurais, né? A grande São Paulo, os municípios, as cidades que estão abrangendo a grande São Paulo, né, não possuem tantas propriedades rurais, mas aqui o interior paulista, sim. O prazo para produtores rurais declararem seu imposto sobre o ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, neste ano começou nessa segunda-feira, dia 17 de agosto, e vai até o dia 30 de setembro. A declaração deve ser feita via internet pelo site da Receita Federal. O contribuinte que não fizer essa declaração pode ser multado e ficar impedido de realizar empréstimos bancários. Além do proprietário da terra, precisam declarar um imposto quem tem o direito de uso da propriedade e quem possui qualquer título rural, seja pessoa física ou jurídica. Quem participa de condomínios e inventariantes também são obrigados a declarar o ITR. Quando o contribuinte é imune ou isento, basta atualizar o cadastro no programa da Receita Federal. Vamos assistir uma matéria exibida pela TV Tem, explicando um pouquinho melhor quais são as pessoas que devem fazer a declaração do ITR e qual é o procedimento para isso. Olha só, tem recado agora para quem é do campo, tá? Começou o período de declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Só em Itapetininga, a Receita Federal espera receber mais de 3.000 declarações. Adolfo Lima está lá em Angatuba e tem todas as informações ao vivo para a gente agora. Adolfo, quem é que tem que declarar o ITR então, hein? Bom dia para você. Oi, Daniel, bom dia para você e para todos que nos assistem. Tem que fazer essa declaração, então, toda pessoa física ou jurídica que tem um imóvel rural. A gente fala aqui ao vivo da área rural de Angatuba. Os moradores daquelas propriedades ali ao fundo, por exemplo, vão ter que fazer essa declaração para pagar esse imposto. E no caso de quem perdeu a posse ou o direito à propriedade, de janeiro desse ano até o prazo final, também vai precisar entregar a declaração. Lembrando que o prazo final, a data limite para fazer essa declaração e depois entregar é o dia 30 de setembro. Quem descumprir essa data limite, quem não respeitar esse prazo, vai ter que pagar 1% de juros e multa sobre o total do imposto. Então, o pessoal tem que ficar atento para não precisar pagar a mais. O preenchimento do documento é simples, feito por um formulário no site da Receita Federal e depois transmitido pela internet ou então, se o dono do imóvel preferir, ele pode mandar uma mídia móvel entregar numa unidade da Receita Federal. O valor do imposto pode ser parcelado em até 4 cotas iguais em meses seguidos, mas se o imposto for menos de R$100, aí o pagamento tem que ser à vista até o dia 30 de setembro, então prazo final reforçando, viu, Daniel? Adolfo Lima para o Bom Dia Cidade.
Ligou. Puta vida! E o pessoal na terça-feira falou, ó, hoje de manhã era dia de passar o caminhão do lixo, não passou, saí de lá à tarde e os moradores ainda estavam com sacos de lixo ali na frente das suas propriedades. Então, gente, a gente entende esse problema, mas os outros moradores não tem nada a ver com isso. É um problema que não pode ser transferido para os outros. Né? Você joga um monte de lixo desse perto do antigo Paço Municipal, o antigo Paço Municipal à noite está fechado, né? Agora diz que vai ser a sede do CRAS, inclusive parece que já está até tendo eventos do CRAS lá. Mas e os moradores próximos? O que eles têm a ver com isso? Por que eles têm que pagar por isso? É por isso que eu falo, muitas vezes a irresponsabilidade da administração acha que está sendo irresponsável ou negligente apenas com a zona rural, mas não, todos pagam o pato, né? Como nesse exemplo. Então é o seguinte, pessoal, se trata de já foi identificado, se trata de um veículo popular que estava com uma carretinha. Esse veículo entrou pela nossa cidade, como a grande maioria dos veículos entram, né, pela Avenida Cristino Manuel de Miranda. Sistema de monitoramento da cidade acompanhou todo o trajeto desse veículo. Um veículo da cor prata, ele adentrou pela cidade com essa carretinha, parou ali na frente do antigo Paço Municipal e descarregou esse lixo. Acontece que quem jogou esse lixo poderá ser penalizado, poderá ser punido com multa, já que ele cometeu uma infração, né, ao jogar lixo em via pública. Inclusive isso gera penalidade para quem cometeu. Estão sendo verificadas aí a identidade, está se procurando a identidade do proprietário do veículo para a punição. Por isso eu peço para você que quer fazer algum protesto, não faça isso não, tá? Senão, além do problema com o lixo aí na sua propriedade, você poderá ter um problema também com a justiça, um problema de multa, ter que pagar a multa. Então faça o seu protesto mandando pra gente, que a gente senta o pau no que está errado aqui em Porangaba, tá? O pessoal da prefeitura precisa acordar os responsáveis pela coleta de lixo, e eu não falo os funcionários, os coletores, porque o que fazem com os coletores e com outros funcionários públicos aqui de Porangaba é uma sacanagem. Há praticamente 6 anos sem um reajuste decente nos salários, né, nos vencimentos. Esse pessoal trabalha por amor à profissão e tem que trabalhar por amor e também por necessidade, né? Não tem um reajuste decente, enquanto a prefeitura gasta dinheiro em coisa inútil. Pois bem, pessoal, os coletores aí merecem toda a nossa solidariedade. A culpa são dos responsáveis pela coleta. Gente, falando em lixo, não é? Daqui a pouquinho tem um gancho aqui para falar do lixo lá no Estância Irene. Mas antes também, falando do Estância Irene, eu vou falar de lixo aí no Estância Irene, que é um problema enfrentado aí no loteamento. Eu vou falar também da água, voltando a mais um assunto de quarta-feira. Chegou mais um caminhão com canos para ligação de água no loteamento Estância Irene. Agora os moradores que já estavam ansiosos e entusiasmados ficaram ainda mais. Na quarta-feira nós falamos também, né, que alguns moradores conversaram com o vice-prefeito Edivaldo Pérez. O vice-prefeito Edivaldo Pérez falou que a prefeitura não tinha 500 mil para investir na obra. Tem um prazo a ser respeitado até 31 de dezembro de 2019. O loteamento tem que estar com essa água encanada, senão o loteador vai receber multa, a prefeitura também vai ser responsabilizada. E a obra vai acontecer em parceria com o loteador, que comprou o material, que comprou os canos, e com a prefeitura e a Sabesp, que em parceria farão a ligação de água na Estância Irene.
houve uma cobrança, o vice-prefeito falou para a moradora em questão, pelo WhatsApp, que não seria, aliás, ideal os moradores procurarem a justiça, e que se o fizessem neste momento ele sairia das negociações, né, que ele está tentando negociar, intermediar ali a ligação de água. E, enfim, nós comentamos depois o seguinte: pessoal do Estância Irene, tem um prazo, 31 de dezembro, praticamente 4 meses, então é complicado porque está dentro do prazo ainda. O que vocês devem fazer é o seguinte: se reunir com o vice-prefeito, com responsáveis pela prefeitura, com o loteador, e questionar: o prazo vai ser cumprido? Aí sim, se eles falarem, se ficar claro, não tem como cumprir o prazo, aí sim se procura a justiça. Mas se eles derem alguma garantia de que o prazo vai ser respeitado, não procura a justiça ainda. Porque até se chegar lá na frente da promotora, a doutora Ana Cândida, ela vai falar o seguinte: pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? O prazo está dado, eles ainda estão dentro do prazo, eu não posso fazer nada legalmente. Porque o prazo ainda está aberto. Né? A própria promotora vai falar isso. Pois bem, hoje de manhã, através do WhatsApp, conversei com o vice-prefeito Edivaldo Pérez. Né? Ele disse que chegou mais um caminhão com os canos, que parece que chegou um e agora chegou outro. São 8 caminhões, porque vai ter que fazer uma ligação extensa de água, é muito cano. E chegou mais um caminhão. E o vice-prefeito Edivaldo Pérez disse o seguinte: nós vamos respeitar o prazo, sim. Irei me reunir recentemente nos próximos dias, irei me reunir com os moradores, conversarei com eles, mas o prazo irá ser respeitado, sim. Se possível, iniciaremos a semana que vem já a obra de ligação de água até o Estância Irene. Palavras do Edivaldo Pérez: a obra poderá, se não houver empecilhos, começar a semana que vem para a ligação de água aí no Estância Irene. E vou trazer mais uma notícia em primeira mão também do vice-prefeito Edivaldo Pérez para o pessoal do Estância Irene. Eu estava falando de lixo agora há pouco. E um dos loteamentos que mais tem problema com a coleta de lixo é o Estância Irene. Né, porque está recebendo cada vez mais moradores, demanda de lixo aumenta, portanto, com mais moradores. O vice-prefeito Edivaldo Pérez disse exatamente isso, abre aspas: depois que acertarmos esse problema da água, quero iniciar um projeto piloto no Estância Irene sobre a coleta de lixo. Fecha aspas. Provavelmente deverá ser um projeto de compostagem, inclusive, do lixo orgânico, que o lixo orgânico é responsável por uma grande porcentagem da coleta de lixo. Aumenta muito, né, aquele monte de lixo. E o lixo orgânico pode virar adubo, né, pode virar um monte de coisa. Né, ele pode ser também compostado e virar adubo. Pode ser utilizado, inclusive, como combustível, né, já que o lixo orgânico também, quando compostado, gera emissão de gás. Tem muita coisa para se fazer com o lixo orgânico. No Japão, por exemplo, 100% do lixo é reaproveitado. O lixo orgânico vira energia através da geração de gás, quando ele é compostado. Uma parte vira adubo e o lixo reciclável é 100% reciclado. Não existe nada jogado fora no Japão. Nos Estados Unidos também já se começa a direcionar esse caminho da compostagem do lixo orgânico, fazendo com que o gás do lixo orgânico também se torne, né, combustível. China também é um dos países pioneiros nesse sentido. Tomara que Porangaba comece a arrumar neste sentido e o projeto piloto poderá, piloto quer dizer experimental, esse projeto poderá ser experimentado no Estância Irene, que tem essa grande demanda de produção de lixo.
tanto o reciclável quanto o orgânico. Que notícia boa! Tá aí, portanto, boas notícias, até que enfim, boas notícias para o pessoal da Estância Irene. E com boas notícias, né? Hoje nós vamos terminar o Jornal ACN com boas notícias, tá bom? Até porque é sexta-feira. Vamos sextar. Forte abraço para você. Até segunda, na edição de segunda-feira do Jornal ACN. Né? Hoje, dia 16 de agosto de 2019. Vamos sextar, mas com responsabilidade, galera. Eu não quero escrever matéria triste de ninguém aqui, hein? Responsabilidade, juízo. Bom final de semana. Fica com Deus.